Olá, sou Conchita, professora de espanhol. Nós vamos trabalhar a questão número 1 do Enem 2019, caderno 1, azul. O título é El maíz peruano en la história, o milho peruano na história. Esse texto vocês fizeram uma leitura prévia, foi disponibilizado. Caso não tenham feito essa leitura prévia, eu sugiro que leiam antes de acompanhar os comentários. O que se pede do texto é: o texto destaca a importância do milho na história do Peru, informa que os antigos agricultores peruanos A. desenvolveram 55 variedades da planta, ou seja, os antigos agricultores, os incas, eles desenvolveram 55 variedades da planta, foram eles os responsáveis por esse desenvolvimento. Letra B. Introduzir o milho em substituição à cultura da batata. Eles substituíram a batata pelo milho. Letra C. Expandir o cultivo do milho a outras partes do mundo. Foram eles, é isso que está sendo dito na letra C, os responsáveis por levar o milho à Europa e todas as outras partes do mundo. Letra D. Produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos. Letra E. Transformaram o preparo da pipoca em um evento solene, ou seja, nas festas, nos rituais, eles utilizavam o milho ou a pipoca. Como nós utilizamos o bolo, por exemplo, que está em todos os eventos, sempre há o bolo, eles tinham a pipoca. Será que é isso que está sendo dito? Para facilitar a nossa leitura, o nosso comentário, eu coloquei o texto acima e a questão abaixo. Logo no início, nós temos aunque es más conocida como Cuna de la Papa, la sociedade inca também foi la civilização del maíz. O que ocorre com no início desse texto? Ele se inicia com uma concessiva, que pode ser substituída por ainda que, mesmo que, seja conhecida como cuna de la papa, ou seja, berço da batata. O que teria sentido, né? O que seria o berço da batata? Ele está querendo dizer que tenha sido ali a origem do cultivo da batata. Embora tenha sido ali o berço da cultura da batata, a sociedade inca também foi a civilização do milho. Então, a gente já encontra uma relação com a letra B. Vamos ver se essa relação, ela corresponde, ela está correta ou incorreta. O que está sendo dito na letra B? Introduziram milho em substituição à cultura da batata. Para facilitar ainda mais a nossa leitura, eu coloquei a letra correspondente diante do fragmento onde a gente se encontra essa relação. Por exemplo, aqui logo na primeira, nós temos a letra B, que já vimos que está incorreta, pois os incas, eles não introduziram o milho substituindo a cultura da batata. Não, existia as duas culturas. Logo depois, a gente encontra esse outro fragmento e uma relação com a letra D. Produziram espécies de milhos adaptáveis a diversos solos. Vamos ver? Os antigos agricultores peruanos conseguiram sofisticação na seleção e criação de novas variedades adaptáveis aos diversos espaços geográficos e climáticos. O que seriam esses espaços geográficos e climáticos? Seria justamente isso, eles produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos, ok? Então, a letra D, ela está correta. Nós encontramos uma relação coerente, uma relação correta entre esse fragmento e o que está sendo dito abaixo na letra D. Dando prosseguimento,
Ao respeito, o cronista Bernabé Cobo conta que se achava, o antigo Peru não, no antigo Peru se encontrava milho, chamado choclo, de todos los colores. Los colores, as cores. Em espanhol, a palavra color é masculina, como a maioria das palavras que terminam em OR, com exceção flor, la flor, labor, la labor. De todas as cores, branco, amarelo, arroxeado, preto, avermelhado e mesclado. Então, a letra D permanece aí sem nenhum risquinho. No próximo, nós temos uma relação com a letra A. O que está sendo dito na letra A? Desenvolveram 55 variedades da planta. Logo aqui a gente tem o numeral 55 variedades da popular mazorca. Hoje em dia, nesse país se cultivam mais de 55 variedades da popular mazorca. O que está sendo dito nesse fragmento? Nesse fragmento está sendo dito que hoje em dia se cultivam mais de 55. Não está dizendo em momento nenhum que foram os incas, os antigos agricultores peruanos, os responsáveis por esse alcance, por essas 55 variedades da planta. Então, aqui a gente já elimina a letra A. Dando prosseguimento, o que está sendo dito mais? Mais, aqui é o mais, com I, quando tem um acentozinho, significa o mais com I, e em nenhum outro lugar. Ou seja, hoje em dia, nesse país, se cultivam mais de 55 variedades da popular mazorca, da popular espiga, mais que em nenhum outro lugar do mundo. Ok? Nos comentários reais dos Incas, uma obra de Garcilaso de la Vega, nos ilustra sobre os hábitos alimentares incas, relatando que um dos pilares da alimentação era o milho e que lo comiam. Esse lo aqui é um complemento do verbo comer. Para não repetir a palavra milho, um dos pilares da alimentação era o milho e que o comiam torrado ou cozido em água. Se fosse maçã, que lá comiam lá as mançanas. Bem, letra A já foi eliminado. Nós vimos que não existe nenhuma relação com a letra C. Expandir o cultivo do milho a outras partes do mundo, porque realmente não existe em nenhuma parte nada que se relacione a isso. Onde a gente vê falando sobre mundo, outras partes do mundo, é uma outra colocação. Então, letra C nem consta aí. Mas temos o último. Letra E. Transformaram o preparo da pipoca em um evento solene. Em ocasiões solenes, moíam os grãos para fazer um pão chamado umita. Então, não é o milho que eles utilizavam em evento solene, era esse tipo de pão chamado umita, que é típico de todos os países hispano-americanos. Umita é algo muito parecido à pamonha, ao angu, à polenta, ou até mesmo, embora não fosse a vapor, o cuscuz. Mas grão moído não tem nada a ver com pipoca, ok? Então, a letra E também é eliminada. Dando continuidade ao milho torrado, aí sim, milho torrado, pipoca, se denominava como ainda, se chama hoje cancha, antecessora de las palomitas. Sim, palomitas. O que são as palomitas? Pipoca. O que significa a palavra palomita? Paloma, pomba.
palomita, diminutivo, pombinha. Então, a palavra pipoca, ela tem esse sentido, ela tem essa tradução em espanhol, palomita. Não deixem de tirar dúvidas, comentar, procurar esclarecer algo que não tenha ficado muito claro e até breve.